e a gente vai falar aí uma prevenção da infecção no idoso, né, algumas particularidades. Eu acho que, como os outros brilhantemente expuseram aqui antes de mim, todos os cuidados de otimização pré-operatória, intraoperatória e também no pós, visa que é a queda da mortalidade do idoso. Então, todas essas ações são conjuntas. Dificilmente eu vou ter uma ação exclusiva só para prevenir infecção, que não vai acabar impactando no desfecho, como também esse paciente que ele chega, que eu já conheço ele previamente, como o Ronaldo bem falou, e eu já tenho, de repente, até a condição de fazer um suporte nutricional, evitar um jejum prolongado, para a otimização de medicações, acaba também impactando na incidência de infecção. A infecção no idoso, ele é um tema bastante extenso, né? A gente vai focar naquela parte que o anestesista pode ter algum benefício na queda, na diminuição dessa taxa de infecção. A gente, às vezes, acha que a infecção não tem nada a ver com a nossa prática, que não tem, o máximo que a gente pode fazer é o antibiótico. Se a gente fizer o antibiótico como preconizado dentro da hora que antecede, já estaremos fazendo um grande benefício na queda de complicação e mortalidade. Mas a gente tem outras ações que a gente diretamente pode contribuir para a diminuição da mortalidade nesses pacientes idosos. Acho que um pouco já foi falado de estatística, mas isso aqui é uma comparação, uma expectativa, uma extrapolação de qual a quantidade da população idosa no Brasil, né? Então, a gente tem aqui, em comparação ao Brasil com a América Latina e a América do Sul. A estimativa hoje aí que a expectativa nossa de vida seja hoje perto dos 73, 74 anos, mas em 2050 a expectativa de vida no Brasil vai estar em perto de 82, 83, em 2100 vai estar próximo dos 90 anos. Então, cada vez mais esses pacientes vão estar sendo submetidos a cirurgias e, como bem falou, essa idade aí dos 65, dos 70, dos 80, vai realmente mudando para a consideração do idoso, não só mais a idade cronológica vai se ganhando importância. Da mesma maneira, a população, a estimativa também de população idosa no Brasil, a gente vê aí na década de 50, acima de 65 anos está em verde, saiu praticamente aí no 2000 para em torno de 25%, 30%, 2050 que essa população já seja acima de 40%, e em 2100 vamos ter mais, pela extrapolação, uma população idosa até maior do que a população de 0 a 14 anos, fenômeno que já sendo já observado em outros países mais desenvolvidos. Já também foi falado, mas até 2030, nos Estados Unidos, que é uma estimativa americana, o número de idosos vai passar de 12,4% para 19,6% da população, ou seja, de 35 para 71 milhões. E acima de 80 anos, até 2030, de 9,5 para 19 milhões. Com isso, mais pacientes vão ser submetidos a cirurgias, eletivas ou não, e o aumento de número de procedimentos cirúrgicos acima de 65 anos, em 1980, que era de 18%, em 98 já foi para 43%. O Ronaldo também já falou das comorbidades. A gente dificilmente vai pegar um paciente acima de 65, 70 anos sem nenhuma comorbidade. Muitas vezes já está associado ou pelo menos a uma artrose, a doença oncológica, perda visual, capacidade auditiva, quedas repetidas. Então, aqui está pela OASA, acima de 70 anos, está até um trabalho que foi publicado pela American Society, o paciente já tem acima de 5 comorbidades, que quanto mais comorbidade, maior o número de complicações que esse paciente vai ter no intra e no pós-operatório, também relacionado a infecções. E o que acontece com o idoso? O idoso, ele tem toda a fragilidade que foi bem exposta, já foi falado em outras aulas. Ele também tem algumas particularidades que acabam facilitando que ele seja um paciente potencialmente com maior chance de ser infectado do que a população em geral, que faz própria parte da fisiologia ou da fisiopatologia, enfim, do envelhecimento. Tá? Então, ele tem algumas alterações que, infelizmente, ocorrem com o tempo, que vão acabar deixando esse paciente mais susceptível a algumas infecções, às infecções, e, com isso, um desfecho no pós-operatório ou não desejado. Ele tem alterações de imunidade, tanto inata como de imunidade específica, com redução da função das células natural killer, diminuição da capacidade de fagocitose. Em relação aos linfócitos, ele vai ter, primeiro, uma involução do timo, a proliferação debilitária de linfócitos tipo T e de linfócito tipo B também, tanto diminuição de anticorpos específicos, mas também aumento de autoanticorpos. Então, predispõe a doenças, mais frequentemente, doenças autoimunes do que da população em geral, certo?
O sistema respiratório, algumas alterações que vão dificultar o mecanismo de limpeza, né, a gente fala do toalete pulmonar, e vão acabar também facilitando contraindo infecções. Ele tem uma perda da elasticidade de tônus de toda a árvore brônquica, o mecanismo de tosse é falho, tá, por perda mesmo de capacidade de força muscular, redução da atividade mucociliar, e geralmente ele é colonizado já por bactérias multiresistentes, principalmente aqueles idosos que frequentam casas de repouso. A colonização por bactérias multiresistentes é muito maior do que a população em geral e do idoso fora da casa de repouso. No trato gastrointestinal, que vai também facilitar a infecção, ele tem uma diminuição da produção de saliva, uma redução da motilidade esofagiana. Então, isso aí ele vai ter uma deglutição também dificultada. Com essa redução de motilidade esofagiana, ele está mais propenso ao regurgitamento e a pneumonite por broncoaspiração. E a cloridria, embora aí seja, vamos dizer assim, o suco gástrico menos ácido do que da população em geral, ele vai ter uma proliferação aí maior devido a essa da cloridria de E. coli. Então, se ele não vai ter pneumonite química aspirativa por decorrência, que é o nível de HCl dele do suco gástrico está menor, mas esse suco gástrico ele vai ser mais rico em bactérias, também por conta da proliferação bacteriana. No sistema urinário, sim, uma grande porta de entrada de infecção, e com vários fatores predisponentes no idoso, ele vai ter maior incidência de retenção urinária, seja por hiperplasia prostática, seja por uma bexiga neurogênica, em decorrência de um diabetes avançado, ou mesmo de um problema de dano medular. Geralmente, esses pacientes, alguns deles têm cateterização intermitente, não tem que ser necessidade de cateterismo para esvaziamento de bexiga, por ocorrência maior de bexigomas, acaba também sendo uma porta de entrada para a infecção. E também, como já foi falado, a queda da capacidade renal de acidificar e concentrar a urina. Então, todos esses fatores predispõem ele também a fazer infecção de vias urinárias. Nutricional, aí eu acho que engloba todas as outras aulas, com certeza, e é um fator difícil de ser corrigido, tá? O idoso, ele tem aqueles critérios, como falar de fragilidade, enfim, mas o idoso ele já tem dificuldade, ou seja, de hidratação, dificuldade de ingesta, ou geralmente, como foi falado pelo Ronaldo, fica naquela casa de repouso, come só de hora em hora, 3 turnos por dia, 2 turnos, não tem uma alimentação adequada, muito menos balanceada. Então, de 10% a 25% dos idosos, dependendo do que você considera de malnutrição, desnutrição, que também é difícil você ter um critério fechado, eles já têm um grau importante de desnutrição, tá? Principalmente devido à restrição de calorias e proteína. Tá? E 50% dos idosos que são internados, eles também têm grau de desnutrição. Então, a população em geral de idosos, 10% a 25%, são desnutridos ou malnutridos, e dos que são internados, aí a coisa piora, chega até 50%. A gente sabe que está bem documentado, menor ingesta de calórico, menor ingesta proteica, acaba também tendo um desfecho desfavorável, seja de sistema imune, que depende de proteína, seja de deiscência de sutura. Então, aí essa malnutrição acaba também prejudicando o desfecho. A pele é a primeira barreira a qualquer infecção, né? A gente já falou, foi falado na outra aula, ela tem uma perda de elasticidade e de hidratação. Então, isso predispõe tanto um dano no intraoperatório, como um curativo mal feito, com material inadequado, como aquele idoso que às vezes fica acamado, às vezes amarra, o idoso que também tem um aumento da incidência de delírio, e essa contenção acaba gerando mais lesão de pele. Fica mais suscetível à laceração, e até por ela ser menos hidratada, menor índice de proteína, tem uma cicatrização muito difícil, acaba sendo uma porta muito importante para a incidência de infecções. A gente vai tentar focar naquelas que a gente pode, nos tipos de infecções do idoso que a gente pode ter alguma intervenção mais direta, tá? Tem essa classificação, que é aqui a HAY, que é as Healthcare Associated Infections, as infecções associadas aos cuidados de saúde, né? A gente percebe aqui o trato urinário, 22%, pneumonia, 9,9%, corrente sanguínea, 9,5%. Aí eu acho que a gente tem tanto de acesso, mas principalmente do acesso venoso central, a gente pode também ter um papel importante de queda. A infecção do sítio cirúrgico, essa que a gente está mais ligado, porque é onde a gente pode fazer mais medidas de prevenção para a infecção do sítio cirúrgico.
e outras de gastrointestinal. Então, acho que a gente está muito importante aqui, a gente tem como agir muito na diminuição das infecções do sítio cirúrgico, que responde aí por quase mais de um quarto das infecções relacionadas aos cuidados de saúde, tá? Só para a gente ver, então, aí, de acordo com a idade, né, as infecções aqui. A infecção no sítio cirúrgico, ela é frequente aí na faixa etária aqui de 65 a 84, as do gastrointestinal também, a infecção urinária por faixa etária, ela é maior de 65 a 84. As infecções por sítio cirúrgico, elas são mais frequentes de 45 a 64, mas percentualmente a infecção do sítio cirúrgico no idoso, ela é a que mais ocorre, como mostrou esse trabalho, que é um trabalho canadense. A infecção no sítio cirúrgico ela tem três tipos, né, três classificações, sendo mais superficial ou profunda. A gente pode ter uma infecção do sítio cirúrgico superficial, que pega pele e subcutâneo, uma infecção do sítio cirúrgico profundo, que vai também pegar músculo, pele subcutâneo, que ela é mais difícil de tratamento, e a infecção do sítio cirúrgico, vamos dizer assim, dos órgãos e dos espaços. Aqui também entra a infecção pioartrite, infecções de articulações. Então, quanto mais profundo, menor o prognóstico de sucesso e maior o índice de complicação. A complicação que a gente tem que evitar, porque além do aumento da morbimortalidade, que é muito importante, aumenta o número de dias de internação e os custos disparam, tanto com cuidados como de antibióticos cada vez mais pesados e cada vez mais antibióticos sendo associados. Só para a gente ver esse trabalho de 2009, o impacto que utilizou para ver o impacto da infecção do sítio cirúrgico nos pacientes idosos, o que ele foi causado, o que ele concluiu foi um estudo conduzido em 8 hospitais, com pacientes acima de 65 anos, submetidos a procedimentos ortopédicos, neurocirúrgicos, cardiotorácicos, filtrado por duas bases de dados, uma de internação, outra de controle de infecção, e comparou com o controle, que foram na razão de 1 para 1, que são pacientes, o controle era acima de 65 anos, submetido aos mesmos procedimentos, que não evoluíram com a infecção do sítio cirúrgico. O tempo para considerar a infecção do sítio cirúrgico, ele depende do qual tipo de cirurgia. Uma infecção de pele, até 10 a 15 dias. Uma prótese, por exemplo, ortopédica, até 6 meses a 1 ano é considerada infecção de sítio cirúrgico. Não teve diferença entre os grupos, e o que foi observado, para a gente não perder muito assim, tempo do que já foi falado, é que teve uma mortalidade. Quando esse idoso desenvolveu a infecção do sítio cirúrgico, a mortalidade 3,5 vezes mais do que o controle, o aumento de número de internados 2,8 vezes mais, uma média de 15 dias de internação, o aumento médio, depois que ele desenvolveu, aumentou em $43 mil essa internação, e a maior parte das infecções do sítio cirúrgico foram causadas por Staphylococcus aureus, 51%, e desses 51%, aí 60% era Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Então, de estratégia que é o foco da aula, o que a gente pode fazer, orientar ou ter uma ação conjunta no nosso hospital para tentar melhorar esse desfecho e ter menor índice de complicações. A primeira, que é discutido, com alguns trabalhos mostrando benefício, outros nem tanto, é fazer o screening e a descolonização desses pacientes em relação ao Staphylococcus aureus resistente à meticilina. O que acontece é que a gente não tem nenhum tempo hábil nem para fazer essa descolonização e nem para ter uma melhora proteica calórica desses pacientes, porque tem uma grande parte desses pacientes que vem de uma situação de urgência, uma fratura de fêmur ou é um sangramento gastrointestinal que a gente não tem condição de fazer. Agora, nos procedimentos eletivos, aí eu tenho uma condição, de repente, de agir e tentar melhorar esse desfecho. Tá? O que é preconizado, então, de estratégia para melhorar essas infecções? A primeira coisa, sem dúvida, a profilaxia antibiótica dentro da hora que antecede o procedimento cirúrgico, né? A gente sabe o ideal é que esse paciente ele receba um antibiótico adequado para aquele procedimento, de acordo com o guideline do hospital, dentro da hora que vai anteceder o procedimento cirúrgico. Se for provavelmente um estáfilo que passou por screening, é resistente à meticilina, eu vou entrar com uma vancomicina. A vancomicina ela é feita até 2 horas antes do procedimento. Sempre atentar, de acordo com a minha vida, também para a repetição da dose desse antibiótico. E se for um antibiótico profilaxia, né, ou seja, como o nome já está falando, não é terapêutico, profilático, descontinuar para não induzir resistência ou os efeitos colaterais depois de 24 a 48 horas. A gente sabe, então, que a incidência de Staphylococcus aureus resistente à meticilina na população em geral é de 3 a 10%. Isso aí é feito, o principal
local que ele fica, vamos dizer assim, abrigado, são na narina, né? Então faz um swab nasal e vê se vai conseguir isolar o estáfilo ou não. Nos idosos, isso já pula para 10 a 20%. Se eu for considerar os idosos institucionalizados, alguns trabalhos mostram que até 40% deles são colonizados por estáfilo resistente à meticilina. O que eu posso fazer numa paciente que ele tem? Ele vai passar por uma cirurgia eletiva, uma cirurgia ortopédica eletiva, que eu faço um swab nasal e dá positivo para meticilina. Eu posso tentar descolonizar, né? Então, o que o CDC preconiza? Para pacientes que vão ser submetidos a cirurgias cardíacas, neurocirurgias ortopédicas ou colocação de implantes, seja ortopédicos, marca-passo, ou seja, é quase tudo que os idosos aparecem para a gente anestesiar, né? Seja preconizado o swab nasal e a descolonização para esses pacientes. Como que é feita a descolonização? O que tem, vamos dizer assim, o melhor efeito é a mupirocina intranasal, é uma pomada disponível no Brasil. A gente utiliza 2 vezes por dia, por 5 dias antes do procedimento, tá? O banho de clorexidina. O banho de clorexidina, nesses pacientes, ele também é preconizado, já teve alguns trabalhos mostrando um grande benefício, mas já saiu essa meta-análise aqui mostrando o não benefício do banho de clorexidina prévio ao procedimento. Embora a dificuldade apontada por esse trabalho foi o seguinte: a falta de padronização de tempo de banho, dose, duração do banho, intervalo desses banhos, o quanto antes vai começar com o banho, se é só no dia da cirurgia, se ele toma 2 dias antes. Então, aí que, por conta disso, não teve o sucesso demonstrado nessa meta-análise, que analisou vários trabalhos diferentes. Outras estratégias que a gente está para a prevenção de infecção do sítio cirúrgico, que a gente tem total condição de melhorar o desfecho. Manutenção da normotermia, seja assim, evitando exposição do paciente em demasiado, utilização de mantas térmicas, dependendo da cirurgia também soluções aquecidas. A gente está totalmente capacitado a melhorar esse desfecho. Só para a gente saber, também é um trabalho pequeno, mas os pacientes idosos submetidos a cirurgias, quando comparado ao número de infecção, normotermia, 6%, pacientes das mesmas cirurgias com hipotermia, 18% evoluíram com infecção. Outra coisa que a gente está falando, o Gustavo tocou um ponto interessante, que às vezes a quantidade que a gente passa de algum, como ele falou do catéter venoso central, que de repente não colhe nem PVC, tem outros meios que a gente tem como agir na capacidade de prevenção. Se eu estou invadindo um paciente, que eu estou anestesiando um paciente que ele já é debilitado, eu tenho uma reserva funcional diminuída, eu só vou fazer aquilo que realmente me traga benefício, ou melhor, benefício para o paciente. Então, a grande conduta, vamos dizer assim, o apelo do CDC, que está como as recomendações, as top 5, é de evitar procedimento desnecessário e, principalmente, assim que não é mais utilizado aquele instrumento, aquele dispositivo, eu já retire ele para não ser só uma porta de entrada sem utilização. No nosso hospital lá no Veracruz, começou ano passado uma observação da enfermagem, não está nada publicado, justamente disso, né? Que é o projeto DD-HVC, Dispositivos Desnecessários no Hospital Veracruz. Então, o que foi? São pacientes acima de 65 anos submetidos a procedimentos cirúrgicos, basicamente ortopédicos. E a gente observou, na verdade, só catéter central e sonda urinária, e no primeiro, terceiro e quinto dia, quando que eles não eram utilizados? Começou como não indicados, aí teve uma certa discussão, porque quem estava verificando se era indicado ou não era a equipe de enfermagem, e alguns cirurgiões se sentiram constrangidos na indicação. Então, falou só se seria utilizado ou não. Então, o catéter venoso central, no primeiro dia, 10% não era utilizado. No terceiro dia, 20%. No quinto dia, 40% dos catéteres venosos centrais não eram utilizados para nenhum fim. A sonda urinária, no primeiro dia, 0%. Os pacientes que ficavam com sonda urinária até no terceiro dia, 20% não era utilizado, era só para ver, não tinha nenhuma incidência de bexigoma, nada disso, era só mesmo que faltou prescrição para retirada. E no quinto dia, os que chegaram ao quinto dia, 90% da sonda urinária não era utilizada, em alguns casos nem o volume urinário anotado.
As estratégias, então, para procedimento em relação à desnutrição, seria reposição de ferro, ácido fólico, vitamina B12, é difícil, suporte calórico proteico, alguns trabalhos estão falando até de whey protein pré-operatório para alguns pacientes idosos. Sem dúvida, estratégia para manutenção também de glicemia abaixo de 180 no pré e logo no intra, e no pós-operatório também diminui as chances de infecção. Tá? Eu acho que um pouquinho do que a gente falou está bem aí documentado pelo projeto Acerto, né, que o Dr. Aguilar, que também está no Congresso, que são várias medidas que, utilizadas no paciente idoso, é um conjunto do que a gente falou, que acaba tendo um impacto na diminuição da infecção. Ou seja, ele comparou o convencional com o projeto Acerto. Então, olha lá, o pré-operatório fasting, né, a solução de carboidrato, 400 ml 4 horas antes e 200 ml 2 horas antes, dieta oral já precoce, suporte nutricional também para os pacientes malnutridos, evitar líquido em excesso, né? Imobilização também, mobilização precoce, e aí com tudo isso ele observou no trabalho, depois que o projeto Acerto foi implantado completo, uma chance aqui, que é de leito, mas infecção no sítio cirúrgico. Antes, é um N pequeno, mas era de 8%, depois de implantado, caiu para 1%. A mortalidade era de 2%, foi para 0%, a deiscência da anastomose se manteve e a morbidade também teve uma queda. E também a alta precoce. Então, acho que a gente tenta falar aqui, a gente está cuidando de um paciente debilitado por natureza, mesmo aquele paciente, o idoso, que seja, vamos dizer assim, o idoso rígido, ele vai ter alguma reserva funcional que a gente tem menos direito de errar. Então, acho que é um conjunto de ações integrados para ter uma maior chance de sucesso e um desfecho favorável nesse paciente. Obrigado.